Boa tarde a todos. Tenho a oportunidade de trazer aqui uma apresentação a convite do Almirante Luiz Felipe. Nós viemos para cá apresentar. Bem, a Armitec é uma empresa nacional, nascida de políticas do governo federal, do governo do estado do Ceará, para criar uma empresa de robótica no país. Nós nascemos, na realidade, de um trabalho de conclusão de curso de graduação há cerca de uma década, que fez a 4ª versão de robô de combate a incêndio no mundo, ainda o primeiro do continente americano. O motivo que nós estamos aqui é porque entre 2006 e 2010, três projetos relevantes na área de robótica submarina, nós estamos envolvidos. O primeiro foi junto com o Estado-Maior da Armada, via FINEP, em parceria, que nós temos, era para gerar uma primeira família de um ROV, voltar à indústria nacional a ter isso. Depois nós tivemos a demanda pelo GAGEM, segundo Distrito Naval, começar o desenvolvimento de uma família de robô caçador de minas, e isso daí já também via FINEP, a empresa investindo, e a Marinha vindo com toda a parte de aparato técnico e especificação. E o terceiro, em rede em pesquisa e desenvolvimento, sendo a Armitec a indústria, nós estamos fazendo um Light Work Class, um robô de trabalho para 3.000 metros de profundidade, com foco na camada pré-sal, que foi o segundo maior projeto na época do edital, do pré-sal. Bem, a Armitec ela tem uma extensa rede de pesquisa e desenvolvimento. Aqui é só para exemplificar, nós temos entidades privadas, entidades públicas, institutos de pesquisa no país e um outro de fora, tendo recebido já pesquisadores de alguns tantos, bastante recurso, trabalhando junto com os órgãos de fomento. Recebemos alguns prêmios nacionais e internacionais, FINEP, Petrobras, CNI, Siemens, casos de referência no governo peruano. Tive a honra de participar entre os 300 que estavam no US Brasil Innovation Summit e outros. E colaboramos na diretoria da ABIMAC, Conselhos Nacionais da ANPEI, Conselhos da Federação da Indústria, para poder permitir a geração de produtos com conteúdo local. Vamos falar na prática. O Brasil tem muita tecnologia que a gente ainda está por querer chegar na fronteira. Mesmo tendo tecnologia de fronteira, nós temos a área acadêmica muito bem estabelecida no Brasil. Ótimo. Sensacional. O problema é, para chegar na empresa. Chegando na empresa, o outro problema que é 80% da inovação, a venda. Quando você vai falar em produtos de alto valor agregado, a realidade é que você vende normalmente sendo grande, ou quando você já está bem direcionado. O caso da Armitec foi um caso à parte. Ela nasceu de um robô de combate a incêndio, e o primeiro produto de venda dela foi um equipamento de avaliação de pavimentos que só a França fabricava. Petrobras chamou, as universidades tinham demanda, entramos na licitação, ganhamos, por preço. Então a gente teve que ter um preço mais competitivo, gerando desenvolvimento do zero. E isso gerou, na realidade, essa história de termos uma rede larga. Hoje a Armitec tem mais de 40 ICTs, tendo mais de 20 com projetos ativos hoje. ICTs são instituições de ciência e tecnologia. Só para exemplificar, a Armitec é uma empresa pequena, uma empresa de pequeno porte. Ela, em 2012, teve o maior programa de pós-doutorado de empresa privada com CNPq do país. É possível fazer. Então, o que nós vamos apresentar não é, a Armitec. Não, a Armitec é uma empresa pequena, está iniciando produção seriada. Mas, mesmo sendo esse contexto, conseguiu gerar competência tecnológica que permite que, se hoje o Brasil quiser, qualquer um dos 40 produtos que nós temos, aumentar a série A e evoluir, nós estamos conseguindo tirar tempo e atraso que nós temos. Por que atraso? Se você tem uma grande demanda, você consegue ter evolução tecnológica. O sistema de compras no Brasil, se considerar o esforço do Estado, o Estado auxilia fortemente no custeio para o desenvolvimento, graças à lei de inovação e outras leis anteriores que podiam, PDTI, PDTA e outras que podiam auxiliar de programas. Para a pequena, começou a ser, a partir da lei de inovação, mais fortemente, e o RAI, alguma coisa anteriormente, mas só bolsas, não insumo. Mas de nada adianta, você pode ter a melhor tecnologia do mundo. Se você não tem a nota fiscal, você não tem nada, você não vende nem para quem te apoiou. E isso é uma questão que é interessante colocar. Quando a gente foi chamado para falar como é que foi possível ainda existir uma empresa, ela continuar a crescer, ela continuar a fazer novos produtos, num cenário que nós temos que gerar capacitação de cadeia produtiva, definir competitividade e saber, nós estamos no mercado que já existem várias empresas
instituições que estão no estado da arte bem avançado, que tem escala de venda. Como é que você concorre dentro do Brasil? Como é que você cria nascente no Brasil se você não tem uma grande estrutura agregada a você? Se você tem uma grande estrutura, você consegue. Agora, como é que você faz de nascente? Como é que a gente consegue fazer os famosos spin-off de universidade ou garantir que ela faz na área de bens de capital? Software a gente já aprendeu. Software tem muita gente boa. Mas bens de capital, mais sério, defesa. O faturamento da Armitec vem do petróleo e gás. A área de pesquisa e desenvolvimento muito forte e apoio que nós temos é na área de defesa. Então, hoje a gente tem as nossas interações sempre foram começou com a Marinha, temos com o Exército também, por motivos que nós vamos mostrar. Por mais que o nosso primeiro robô ou veículo não tripulado foi um equipamento terrestre. Mesmo tendo FN, tá? Mesmo tendo fuzileiro naval considerando. Então nós temos aqui os prêmios, só para exemplificar alguns robôs, robô de 26 toneladas que avalia estradas, e a gente começou a ser procurado, como é procurado até hoje. Ok, eu procurei, tem um produto para fazer. Girei, ninguém consegue resolver, diz que vai resolver, não resolve. Chegou na Armitec e a gente conseguiu desenvolver. Gera competência. Como é possível isso? Volto à rede. Vocês nunca trabalharam com biotecnologia. Detalhe, a Armitec tem projetos da área de biotecnologia aeroespacial aprovados. Por quê? Por causa de rede. Então, várias instituições do país, com grande força, mais no Nordeste, ou seja, mais no Nordeste, tem interação com a gente. E conseguimos ter a honra de sermos uma das 26 primeiras empresas estratégicas de defesa do país. Somos uma EED. Bem, então nós temos robôs de combate a incêndio, robôs militares. Veículo aéreo é só de curta distância, 1 quilômetro. Então nós somos mais água e terra, aéreo começando. Mas chega uma situação que hoje o Comitê de Veículos Não Tripulados da BIND fala, ok, vocês são a única empresa 100% VNT, veículo não tripulado. Tem projeto ou atividade águas profundas, submerso, superfície, terrestre e aéreo. E tem mais de um tipo de porte. Então nós temos equipamentos, unidade de bombeio de petróleo em terra, tecnologia que foi feita com BOP aqui do Rio de Janeiro para a parte de combate vertical, horizontal, mini usinas de asfalto. Então é um universo grande. Mas na realidade é mecânica, elétrica, eletrônica, computação e as aplicações que alguém demanda. Isso daqui nós estamos concluindo agora. A gente falou, olha, existe aquela famosa frase na engenharia. Quando o cálculo não resolve mais, você vai para os materiais. Dimensionamento não resolve mais o problema. Então vamos começar a ir para materiais. Foi isso que aconteceu. A Armitec verticalizou a área de conhecimento na área de materiais, começou desenvolvendo flutuadores para robô submarino até 100 metros, ganhou até prêmio Petrobras, para a nossa necessidade. A gente não está, ou seja, não está fácil de comprar no Brasil, é dor de cabeça. Vamos fazer. Para fora fica difícil para importar se não tiver escala. Vamos ter que fazer. É análise econômica, fria. Tanto que o robô do pré-sal, que nós estamos falando, nosso objetivo são 30% de conteúdo local. E dá graças a Deus com isso. Por quê? Porque não adianta, vamos fazer tudo. Tem escala de venda? A frase é essa, tem escala de venda? Faça os componentes que você consiga, inclusive, revender como componente. Mas isso daí é uma pensar pequeno. Pequeno, não. A Forum Energy Technology, você quer comprar cada componente, ROV hoje, você pode comprar propulsor de um, flutuador de outro, você monta o seu. Qual é a vantagem internacional? Simples. Variou o câmbio muito pesado, ou uma hora dizer, não quero, te dou só a segunda versão. É questão de soberania. E aí soberania, quando a gente fala em Forças Armadas, entende bem direito. Aí eu te arranjo a versão, mas a anterior. Agora o Brasil está conseguindo dizer, não, nós vamos fazer junto. Nós saímos de ser só comprador, não. Quer vir? Não tem problema. Offset. Capacita aqui, mesmo que seja de uma parte. Nós temos que sair... A outra dificuldade que existe é, nós temos que sair do know-how. Do know-how, tem para o know-why. Por que a gente chegou nisso? A grande sacada quando a gente envia, quando a gente envia os nossos técnicos, e é essa a intenção, para acompanhar um desenvolvimento de um projeto, para ver a montagem, é compreender o porquê da decisão. Quando a tecnologia está consolidada, eu sei que eu estou contando prece para vigário, mas para quem não tiver, permitam estar falando. Quando você está lançando o equipamento, você envia o pessoal, envia a equipe técnica para estar acompanhando, mesmo assim, você tem alguns elementos do equipamento. Quando você desenvolve ou do zero ao próximo, você tem um aprendizado que você não teve antes,
você está aproveitando, e você tem a continuidade disso. A continuidade, aí sim nós começamos a incorporar a competência. Eu tive a honra de ter um tio-avô que era responsável pela eletrônica da Marinha, nos anos 50 e 60. A questão era pegar um submersível, não era nem submarino, um submersível, retira a eletrônica que vinha, a gente montava nós. Mas a eletrônica naquela época era componente, era discreta. Não tinha tanto código de software. A parte de materiais eram materiais mais ou menos conhecidos, não tinha tanta liga, não tinha sanduíche. Você não vai falar em águas profundas sem falar em mix, materiais compósitos. E o material compósito você pode pegar. Ah, eu vou cortar e ver. É o processo de fabricação. Então, esse contexto geral que nós estamos falando, esse é o contexto de desafio nosso aqui no Brasil. Em que pontos, em que momentos, em que tecnologias nós queremos aprofundar o conhecimento do porquê, para que sejamos competitivos, para termos moeda de barganha, seja comercial, seja estratégica. Opa, eu quero ter relacionamento com o Brasil, porque ele tem acesso a isso e eu não consigo dos outros. Ótimo. Mas sério, você não quer me vender? Olha, com pouco eu invisto, eu tenho a minha. Você decide. E isso é o nosso submarino nuclear. A gente não parou, com trancos e barrancos. A gente não parou. E eu tive a oportunidade de conhecer o Centesp, o reator e tudo, por causa dos projetos com a Marinha que nós temos. Bem, então nós temos, na área de materiais, fomos verticalizar. Começamos com flutuador. Inclusive, tivemos colaboração com franceses, o IFREME, tivemos gente formada do IFREME que foi pesquisador da Armitec. Gostamos de cooperação. Cooperar é, cada um ganha alguma coisa e sabemos se pode seguir ou não. Enquanto for vantajoso para todos, continua. Por isso que nós temos mais de 100 doutores na nossa rede. Precisa montar um projeto? É fácil montar um projeto com 39 pesquisadores. Fácil, eu estou dizendo, em uma semana você monta. Por quê? Você cria um grau de confiança. Não é se achar nada, é só o seguinte, você também tem que estar do lado do grupo e saber o que é o interesse de cada um. Alguns são publicação, outros é o seguinte, eu sou o pai da ideia, ponto. Eu tenho ótimos colegas que estão, tem gente que hoje comanda a área de robótica do CSIRO, que é o Alberto Elfs, sensacional. Ele é tranquilo, já outros não. Não, você pode vir comigo, tá certo, você desenvolveu mais, eu estou do lado. Vamos cooperar no que a gente pode caminhar. E a indústria tem que saber disso também. Nós temos que saber que publicar é necessário. E a academia tem que saber o que pode publicar para não perder a patente. Ou publicar a patente antes. E, pelo amor de Deus, não dá o pulo do gato. Porque ninguém publica lá fora dando pulo do gato. A gente adora. É incrível isso. Permitam. Eu sou da academia, eu sou professor universitário. Então, a minha família, eu sou segunda geração de professor universitário. Eu amo ministrar aula. Estava ontem até 11 horas da noite com meus alunos e vim para cá. Mas sou da indústria, sou da ABIMAC, sou conselheiro nacional da indústria. Vantagem, fui governo. O que é que interessa? Como é que a gente atende a todos sem dar um tiro no pé em cada um? Esse é o desafio interessante. E esse é o desafio de submersível. Então nós temos uma planta, o que é que a gente fez? Escolhemos um processo que pudesse ser seriado, grande escala, para produzir material compósito. Dominou o material, dominou o processo de fabricação, estamos terminando a máquina de produção seriada. Então, hoje o Brasil tem, no sul do país e no nordeste do país, competência para a produção de material compósito pultrudado. Só que a gente agora domina 100% do processo. E isso foi em 5 anos, numa empresa pequena, volto a dizer. Daria para ter feito isso daí em 2 anos, se a gente tivesse mais recurso. Fácil. Planta de envase de gás, botijão de casa. Eu vou pular logo para submarino, que é o que vai interessar. Mas só para... Isso entra na história. Planta de envase de gás. O Brasil não domina nada. O botijão para encher, nada. Agora, daqui a uns poucos meses, toda a tecnologia tem nacional. O que é que a gente conseguiu? Acredite ou não, saiu mais barato fabricar no Brasil. Incrível, com a produtividade que a gente tem. Quando você... um contexto que é importante colocar no aspecto da indústria, nós não podemos sair do projeto para a fabricação. Nós temos que sair qual é a capacidade de produção e como eu faço meu projeto para que o pessoal possa produzir. De que adianta fazer uma seção gigante, que eu preciso de um torno ótimo, que eu preciso de uma estrutura, e eu não tenho os equipamentos para fazer. Não, como é que eu faço? Então, toda a engenharia da Armitec é baseada, tá? Qual é a capacidade produtiva local, qual é a capacidade da cadeia, como é que eu consigo ser competitivo? Ótimo. Agora, a engenharia nasce disso. Sabendo da capacidade de produção, gera-se. Ou, às vezes, a gente consegue capacitar um fornecedor.
Mas a ideia é, eu não vou fazer um projeto para depois ver se consegue fazer. Isso é o que a gente é ensinado, e o que é normalmente ensinado nas escolas de engenharia. É o contrário. Aqui no Brasil, nós somos um país em desenvolvimento. Nós estamos capacitando. E veja uma coisa, o Sudeste é maravilha, sobe para o Nordeste, vai para o Norte, exceto Manaus. Sente o drama. Vai para o Centro-Oeste também. E nós somos comerciantes que viramos industriais. Nós temos uma coisa, agregamos valor e vendemos. Não deixou de ser comércio. A natureza industrial propriamente dita se importa no processo, qual é o produto e gerar novos produtos, não simplesmente a compra e venda. Falo que o histórico nacional, isso eu estou falando fala o diretor da CNI, nós temos esse histórico. Então vamos para a tecnologia. Então nós seguimos para a embarcação. Eu vou colocar o de superfície, que é importante colocar, porque a visão da Armitec é a integração SUV-HRLV. Isso daqui não é novidade, no mundo já estão fazendo, já teve projeto pago pelo programa Quadro, na França, mas nós estamos tirando o atraso. É importante dizer isso. Isso daqui é o que na área de SUV a gente está caminhando, nós temos já todo o contexto, é um projeto em rede, novamente a Armitec é a única indústria do grupo, desenvolve tecnologia, não ficamos aqui sentados, o pessoal todo desenvolvendo, tchau, não funciona isso com a gente. E isso, às vezes, é um problema para a gente ter interação com ICTs. Às vezes, tá, você me dá o dinheiro, eu faço. Não. Você faz aí, eu faço aqui, eu tenho uma caixa preta. Qual é a diferença? Caixa preta feita no Brasil, caixa preta fora. Se um dia você disser, não vou com a sua cara, tchau. Outro perfil que nós temos de pesquisadores é que eu chamo de pesquisador-consultor, e não consultor-pesquisador. O pesquisador-consultor, ele é um pesquisador propriamente dito, e se vier dinheiro e outras coisas e for crescendo, interessa. Mas não é aquele que... Mas você tem mais efeito de lealdade do que o consultor-pesquisador. Que o consultor-pesquisador é o seguinte, quem der o maior bid leva. Você vai falar em empresa de tecnologia, quem der o maior bid leva, é muito risco, independente de patente. A competência tecnológica, lembrar, não existe equipamento, existem pessoas. O equipamento é resultado. Nós temos a evolução, a ideia é sempre acoplar, poder ter um... Vamos fazer uma expansão de fronteira, checar uma região sem precisar estar próximo de uma plataforma, ou querendo verificar se está tendo narcotráfico. Nós não estamos falando só em mar, estamos falando em rios também. Quero verificar, você pode ter um AUV agregado para alguma informação, pode servir para extensão de rede de comunicação acústica, que a gente vai falar que nós também estamos iniciando essa diversão, e o Brasil tem muito pouca gente trabalhando, basicamente Marinha e Petrobras, que estão à frente. Você vai procurar dissertação de mestrado e doutorado, são pouquíssimas, até porque a infraestrutura necessária é pesada. Então, nós temos a visão que é o que o mercado trabalha, um de baixo custo, um de alto custo, e agregar os dois. Então, você tem um para caçador de minas, para explodir. Vá na mina, pode morrer, pode ter uma carga, pode fazer o que for, ótimo. Você tem um de alto custo, não. Aí você tem uma boa instrumentação, um sonar interessante, você utiliza ele para poder caminhar. Contexto mundial. Nada mais do que, quando a gente vai falar um equipamento desse, você coloca esses sistemas e segue em frente. O que é que a gente conseguiu? No decorrer dos anos, principalmente pela aplicação civil, nós fomos ganhando a responsabilidade e o interesse de provedores internacionais de tecnologia que o Brasil não fabrica, de componentes críticos, nós nos tornamos o representante. Então, a gente começou a ter acesso tecnológico para desenvolvimento de pontos críticos do sistema, seja sistema inercial, seja motores de alta capacidade, sejam drivers, e sistemas que a própria Marinha utiliza. Então, quem é o ponto de ligação? Diz, tá, Norte e Nordeste vocês ficam. E começou a ter muita gente, Norte e Nordeste vocês ficam. Por quê? Porque nós éramos utilizadores. Não tem grande demanda no Norte e Nordeste, mas tem impacto de geração. Então disseram, não, vamos fazer o seguinte, você fica. E a gente começou a ter acesso aí também diferencial competitivo para poder fabricar. Nós temos, aí você vai fazendo simulações, você vai gerando. O contexto, isso daqui não é nosso, mas o contexto é seguir no aspecto de poder agregar mais de um robô submarino conjunto, um descartável, um funcionando. Existe o conceito mundial que é o HRLV. O HRLV, você tem ele pode ser um RLV, ou você desabilita, libera ele e ele é um AUV. Ele funciona autonomamente no momento que você quiser, mas ele é teleoperado se desejar. E caminhamos para a comunicação acústica submarina. Bem,
O que é que nós estamos fazendo? Montar uma rede de comunicação acústica, só para dar um exemplo, existe um trabalho na Petrobras, uma dissertação aqui da COP, uma tese da COP UFRJ, de 2012, previsão para uma malha simples eram 2 milhões de dólares. Aí você lança 2 milhões de dólares em grupo de pesquisa aqui no Brasil. Fácil, né? Conseguir em 2 segundos. Isso só a estrutura, fora o custo para manter, tirar, trocar bateria, sistema de rede. Perfeito. Cenário Brasil, nós não temos muito dinheiro. Então, nós estamos desenvolvendo um simulador que não é só computacional, é híbrido, em parceria com as instituições. Nesse caso, eu sou pesquisador direto, não só coordenador. Para você poder, ok, eu quero otimização de custo de energia. Eu sei que eu tenho um máximo de energia, eu quero reduzir a potência do meu modem. Eu quero fazer uma rede ad hoc, uma rede de sensores sem fio para comunicação acústica submarina, mas eu quero considerar que os nós vão estar se movimentando. Então, uma série de aspectos. Eu quero aplicação junto com robôs, junto com embarcação robótica, junto com estruturas que eu sei que são fixas. Então, para permitir isso daí, simulador computacional já existe. O que não existe é o que a gente vai estar fazendo para você ter paralelismo, considerando as publicações mais recentes. Pontos relevantes que a gente, na área de robótica aquática, a gente caminhou. Nós estamos fazendo desenvolvimento de um ROV Light Workless. Como eu disse, 30% desses componentes serão nacionais. Existem alguns itens que a gente já definiu, junto com o grupo. Nós trabalhamos o adensamento e formação de cadeia produtiva de inovação para a robótica aquática. Cadeia produtiva de inovação não é uma cadeia produtiva que tem inovação. É tudo que está envolvendo. Então, você tem a camada de cima e de baixo, com a demanda de mercado, você tem a formação de pessoal, propriamente dito, e você tem inovação, obrigatoriamente, inovação aberta e formação de fornecedores. Melhor crescer menos, ser menor e crescer, do que não crescer nada e não conseguir que o produto chegue ao usuário. A questão principal da tecnologia é: o usuário tem que estar, você tem que garantir que o mercado acesse. Como nós não temos um programa muito bem estabelecido de compras governamentais ou compras diretas, poucas empresas também acreditam. A empresa quer pronto a tecnologia, poucos acreditam no desenvolvimento. Eu vou comprar o desenvolvimento para fazer. E gerar um fornecedor, não gerar uma empresa de engenharia que está me transferindo tecnologia. É um contexto. Então, isso a gente foi trabalhando, tem funcionado. Em robótica aquática é isso que está, então, grupos. Nós temos grupos aqui no Brasil que são sensacionais na área de robótica aquática. Mas, temos interesse de aumentar a interação, mas a gente sabe que existem grupos paralelos. A Armitec sempre está aberta para a interação, mas nem todos consideram que a gente pode ser digno de ter interação. 5 minutos e terminando. Bem, em parceria com a Universidade de Fortaleza, nós aprovamos recentemente o Programa de Recursos Humanos 53 da Agência Nacional de Petróleo. Então, a Unifor faz parte disso. A partir de maio, agora, nós temos 37 bolsistas, somente para a área entre as áreas da parte de operações offshore subsea. Nós fazemos parte do Programa Nacional de Pós-Doutorado com a CAPES. Temos o Programa de Pós-Doutorado com o CNPq, da Armitec, como eu falei. Não é grande, mas acreditem, 12 doutores em um ano, em uma empresa privada no país, teve a ousadia de dizer pelo CNPq que foi o maior do país. 12. O que são 12 doutores? Sinceramente. Você vai falar em algumas empresas fora, são 1000 doutores. Não estou falando pelo CNPq, PDI 12. Agora, por que é difícil para a empresa ter doutor de pós-doutorado lá dentro? A gente teve 40 submissões nesse ano. A gente teve 12 rodando. Por quê? Porque o critério que é avaliado da empresa é o mesmo da academia. Como é que você concorre com um programa de pós-graduação em publicação? Avalia isso. Como é que a gente faz isso? Eu estava no comitê e estava falando, olha, isso a gente tem que olhar. Você quer tratar pós-doutorado de empresa igual ao pós-doutorado acadêmico, você tem que ter as mesmas aspectos. Você não tem um índice de publicação tão alto na empresa, porque às vezes não interessa estar colocando aquilo, interessa a patente. E às vezes interessa o domínio tecnológico. Às vezes você está tirando o atraso, mas é novidade. Podia ser publicado? Podia, mas você dá o pulo do gato. Então, critério de avaliação, mas conseguimos ter 12 no mesmo ano. Aí eu dei uma diminuída no trabalho, que eu era o avaliador principal disso. A gente tem 3, 4, 5, anda sem nenhum problema, constantemente. Mas falando de biotecnologia, aeroespacial, inteligência artificial, tivemos um excelente relacionamento com a Marinha, para viabilizar pós-docs para a própria Marinha, que é interessante.
no caso do 2º Distrito Naval. O 2º Distrito queria ter pesquisadores próximos, o GAGEM. Eu falei, não tem problema. Vejam os pesquisadores, nós captamos a bolsa em conjunto, e o resultado pertence à Marinha, a gente, e é inovação aberta, ponto. O pós-doc para a Armitec o pesquisador tem um edital universal sem ter a burocracia dele. Do outro lado, a gente vê o seguinte, nós estamos criando um programa de intercâmbio de competências. Aí pode nascer o projeto, e não o contrário. Então, hoje a gente tem polos, estamos ajudando a criar programas de mestrado e outras coisas, que vão gerar frutos de tecnologia. Então, visão de médio e longo prazo. Mesmo para uma empresa pequena falar isso, que tem que cuidar do faturamento. Mas é possível. Desenvolvimento de tecnologia militar dual, toda a tecnologia da Armitec, todos os componentes são off-the-shelf. Eu não tenho um componente militar em equipamento nosso, de especificação militar, que atende o CODEMP, a empresa tem um CODEMP, tem tudo, é produto estratégico de defesa. Não temos componentes militares, de restrição militar. Ponto. E, você quer ter? Não tem problema. A Força Armada define qual é, ela diz o que é, a gente utiliza aquele, porque ela já está com as permissões. Pequeno é fácil destruir e cortar linha de fornecimento. Grande é um pouco mais difícil, mas ainda ocorre. E formação de parcerias. Exemplo, a Intel. A Intel foi um caso interessante. Por causa da rede do ITA, chegaram até a Armitec, e hoje a Intel ela faz a seguinte frase. Digamos, a instituição que quiser ter um relacionamento com a Armitec em pesquisa e desenvolvimento, seja, gerar algo em conjunto, ela banca 50% do projeto. Então, isso foi apresentado para algumas instituições, então posso estar falando. Então, o que acontece? Interessa ter alguém que vai fabricar, interessa um produto de alta tecnologia, e eu tenho um recurso com visão para isso, como tem um acordo com a Petrobras. E aqui é o futuro próximo que a gente está seguindo em robótica e outros equipamentos. Eu foquei mais na parte robótica. Agora, o que é interessante de tudo isso é isso bem aqui. Integração dos três. Poucos países dominam as três. Em conjunto, trabalhando. Até aqui no Brasil nós temos excelente na área aérea, estamos caminhando em aquática, tem iniciativas e tem produtos na área terrestre. Integrar os três em operações conjuntas, ou seja, você ter um comando e controle que você possa determinar o trabalho de todos, aí você diminui bastante a quantidade de empresas. E isso daqui a gente está se aproximando bem interessante. Ao mesmo tempo, poder projetar e dimensionar as redes de comunicações, considerando o emprego dos nossos robôs. Agradeço a atenção de todos.